homens. Em uma noite chuvosa, onde uma mulher que aparentemente estava sendo perseguida por alguns sequestradores se aproxima de uma casa com seu bebê recém-nascido e entrega para uma senhora. Essa mulher justifica que iria voltar mais tarde para pegar a criança, porém, ela nunca mais voltou. 18 anos depois do ocorrido, um jovem chamado Luxu estava junto com a sua irmã em um festival muito popular de cultivo naquela região. Eles então se aproximam do show principal, onde lá, o cultivador estava mostrando algumas de suas habilidades mágicas. Mas por ter muita gente reunida em um único lugar, os dois não conseguiam ver direito o espetáculo. Então, muito curiosos, eles resolvem chegar mais perto do palco. Luxu então olha fixamente para aquela energia mágica incrível. Porém, algo estava errado, já que o tempo ao seu redor parecia ter parado naquele momento. O show acabou e Luxu pensa consigo mesmo como fracassado como ele poderia alcançar aquele nível majestoso de cultivo. Os seus pensamentos estavam a milhão, então movido pela ideia de conseguir aquele poder, ele junto com a sua irmã resolvem seguir o apresentador até o camarim para ver se descobriu algum segredo oculto. Mas as coisas não saíram tão bem como eles pensaram, já que assim que eles chegaram nos bastidores do festival, viram o apresentador sendo nocauteado por alguns homens de preto. Eles utilizaram um dado tranquilizante para desacordar a vítima. Após ver a cena, a irmã de Luxu se assusta a ponto dos homens perceberem a presença dos dois. Eles então perguntam o que as crianças estavam fazendo ali. Luxu precisava ser rápido e coerente em sua resposta, pois qualquer deslize poderia custar a sua vida. Ele então inventa uma história dizendo que estava procurando banheiro junto com a sua irmã, mas devido ao tamanho do festival, acabou se perdendo entre as barracas. O líder do grupo desconfia daquela resposta, mas decide acreditar no garoto. Ele então diz que são um corpo de bombeiros e que aquele homem no chão estava tendo uma crise e precisou ser acalmado. Luxu não questiona quanto àquilo, ele apenas pega sua irmã pelo braço e sai correndo dali o mais rápido possível. Os dois moravam em um orfanato a alguns quarteirões dali e por serem muito velhos, acabaram não sendo adotados por nenhuma família e por consequência, eles são os únicos que moram na casa. Após chegar no orfanato, Luxu vai para a cozinha a fim de cozinhar um pouco de macarrão para eles comerem, porém ele percebe que o macarrão havia acabado e por isso diz para sua irmã que iria até o mercado fazer compras. Enquanto Luxu andava naquela noite fria, ele olha para o céu e se lembra da sua infância difícil. O garoto era muito maltratado e excluído pelas outras crianças do orfanato, mas nesse momento, enquanto andava despreocupado, ele acaba sendo atropelado por um caminhão no meio da rua. Luxu estava morrendo, ele sentiu seu corpo flutuando em um bem-estar profundo. O garoto se lembra dos momentos felizes que passou junto com a sua irmãzinha, porém antes de dar o seu último suspiro, uma barra se encheu e ele começou a levitar envolto de uma energia espiral, e mesmo estando inconsciente, o seu corpo acabou liberando poder misterioso e curou instantaneamente todas as suas feridas. Luxu acorda como se nada tivesse acontecido. Ele então se levanta furioso, dizendo para o motorista do caminhão que receberia uma boa indenização por aquele atropelamento. O motorista, no entanto, estava chocado com o que acabou de ver. Ele foge dele dizendo que o garoto era apenas um fantasma. Luxu volta para casa e a primeira coisa que percebe foi que todas as suas feridas foram curadas. E como se isso já não fosse muito estranho, na sua mão direita viu uma marca amarela. Luxu olha para essa marca um pouco assustado, e é neste momento que o menu visível apenas para ele acabou aparecendo. Esse menu tinha algumas informações sobre o seu status bancário de emoções. Basicamente, essa habilidade convertia as emoções negativas das pessoas em moedas. Sendo assim, mais tarde ele poderia gastar essas moedas em itens disponíveis dentro do seu próprio inventário mágico. Um pouco mais tarde após isso, Luxu estava assistindo um noticiário junto com a sua irmã. O noticiário informava que havia um incêndio nas proximidades, e sabendo disso, Luxu resolve subir no telhado da sua casa para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. Mas neste momento ele acaba sendo surpreendido após ver os mesmos homens de preto que ele havia encontrado no festival anteriormente. Aparentemente, eles estavam atrás de uma próxima vítima. Luxu sabia que se fosse pego mais uma vez ali, teria grandes problemas. Ele então resolve usar as escadas para descer de volta. Porém, por um momento de descuido, ele acaba escorregando na neve. Era tarde demais para qualquer tipo de fuga. Luxu estava encurralado por esses homens do mal. Essas pessoas então questionam sobre por qual motivo ele estava em cima do telhado no meio da noite, e não tendo por que mentir, Luxu diz que aquela era sua casa e que ele estava apenas pegando alguns rabanetes que estavam no seu telhado. Mais uma vez, esses homens resolvem acreditar nele e deixam o garoto entrar para dentro de casa. E uma vez lá dentro, de repente alguém acaba despencando do seu telhado, e assim que ele se aproximou para ver quem era, descobre que era o mesmo
mesmo cultivador que estava no festival cultural. Esse homem revela estar sendo perseguido por alguma organização anticultivo, e após isso foge sem deixar rastros. Depois, Luxo se encontra novamente dentro do seu quarto. Ele também conseguia comprar diversos recursos de cultivador, e após ter adquirido e comido um desses recursos, ele foi mandado instantaneamente para algo parecido com uma dimensão astral, onde lá conseguia visualizar quase que todo o universo ao seu redor. Após isso, ele acabou obtendo um poder muito absurdo. Luxo havia conseguido uma força surpreendente além de qualquer humano normal. Agora, ele conseguia levantar sua cama usando apenas um braço. No outro dia, Luxo acorda bem cedo e vai trabalhar vendendo alguns ovos da feira. Ele precisava juntar dinheiro para pagar as mensalidades de seu colégio, que não eram nada baratas. Mas neste meio tempo, alguns alunos populares chegam e começam a caçoar de sua cara, perguntando se ele ainda conseguia ganhar alguma coisa com aquele trabalho ridículo. Porém, sempre quando era zoado, Luxo sempre arranjava uma forma genial para se sobressair. Por consequência disso, ele adquiria mais emoções negativas ainda, e já na escola, foi informado para todos os alunos que, devido ao recente despertar de vários humanos para o cultivo, as classes seriam divididas em rankings. Basicamente, alunos com força física superior aos outros alunos seriam classificados como Rank F, mas alunos capazes de usar superpoderes seriam classificados como Rank A. Neste momento, enquanto todos estavam focados lendo as notícias, um aluno de repente aparece dizendo que o estudante da sala ao lado acabou despertando superpoderes, e por esse motivo, ele estava quebrando tudo e ameaçando jogar o professor do terraço da escola. E assim que Luxo se aproximou do local, por algum motivo resolveu tomar controle da situação, dizendo que se o garoto fizesse aquilo, poderia ser acusado por cometer no mínimo 8 delitos gravíssimos da Constituição chinesa. É claro que Luxo queria apenas adquirir emoções negativas das pessoas ao redor, já que aquelas falas deixou o garoto mais irritado ainda. Porém, desde o início, essa era sua intenção, e por esse motivo, ele continuou falando, até que alguns homens de preto chegaram e tomaram controle daquela situação. Eles rapidamente imobilizam o garoto que estava completamente fora de si. Após isso, todos os alunos voltaram para suas respectivas classes, e chegando lá, eles acabaram sendo obrigados a tirar uma amostra de sangue para averiguar se eles eram pessoas normais ou superdotadas com poderes. No outro dia, foi designado que somente 5 alunos dentro daquela classe havia testado positivo para o exame, e por esse motivo, o professor em paralelo ficaria responsável por educar esses gênios concernentes ao domínio do cultivo. Entre esses alunos que testaram positivo para o cultivo, para a surpresa de todos estava Luxo, e após ver que não havia mais como esconder seus poderes, acabou confessando ser um cultivador dentro daquela escola. Alguns dias mais tarde, depois que a classe especial foi criada, a turma de Luxo acabou recebendo um novo estudante transferido, e assim que esse estudante se apresentou, as garotas ficaram impressionadas com a sua beleza, mas esse estudante não deu muita atenção para aquilo, e resolveu sentar ao lado de Luxo a fim de tentar fazer alguma amizade com ele. E como esse aluno era um cultivador assim como Luxo, depois da aula, eles acabaram indo direto para a classe especial, onde lá eles iriam aprender tarefas básicas sobre como controlar esse novo poder mágico. Uma vez dentro da classe, o professor acabou lhes ensinando a possível origem do cultivo, e que nos próximos dias, dependendo da especialidade de cada aluno, eles seriam divididos em ranks. Porém, eles poderiam aumentar seus ranks gradativamente de acordo com seus esforços. De primeiro momento, Luxo foi classificado como ranking inferior à maioria dos alunos, e por isso ele acabou sendo zoado mais ainda pelos outros estudantes populares. Mas devido à sua esperteza, sempre se sobressaía nessas situações, e com isso, coletava mais pontos para adquirir o item de sua loja. E ainda na sala de aula, foram entregues para os alunos pedras mágicas que aumentavam consideravelmente o seu nível de poder mágico. Porém, após Luxo tentar se conectar com seu universo astral, ele acabou falhando, pois ele havia coletado todas as emoções negativas ao longo do tempo, e seu mapa estelar possuía uma energia quase infinita. E durante esse período que Luxo estava somando milhares de pontos, ele acabou ficando extremamente forte sem nem perceber.